Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa, porque aqui a gente acredita que a literatura, a cultura e a educação são as melhores ferramentas para empoderar as pessoas e para diminuir as desigualdades. E hoje, mais no nosso papo de empoderamento e em homenagem ao Dia da Consciência Negra, ao mês da Consciência Negra, que é agora em novembro, eu vou fazer mais uma resenha de um livro sobre negritude escrito por negro, que é o livro O Sol Ainda Brilha, que foi escrito por Anthony Ray Hinton. E esse livro é engraçado porque o título é parecido com o que eu apliquei semana passada, né? Que O Sol é para Todos. Inclusive a capa é bem parecida. E é engraçado porque o tema é parecido, a diferença é, esse livro aqui, ele é fatos reais, ele é baseado em fatos reais e ele é escrito pela pessoa que viveu isso aqui. E fala muito sobre desigualdade, sobre racismo estrutural, racismo institucional e sobre a questão do abolicionismo penal, que é uma coisa muito importante. Aproveita, se inscreve no canal aqui para você dar suporte a esse meu novo projeto. Estamos tentando chegar aos 300 inscritos agora no ano de 2020. E também já dá aquele apoio, aquele amor em formato de like, de joinha. E clica no like aí e vamos ao vídeo. Pois é, gente, não foi coincidência, né, que eu fiz essas resenhas desses dois livros juntos e que eu praticamente li eles praticamente juntos. Porque o que acontece? Vocês lembram que O Sol é para Todos foi um livro escrito pela Harper Lee em 1960 e ele contava uma história fictícia de uma família branca e etc, de um homem branco que era advogado do Tom Robinson, que foi um negro preso de forma ilegal, assim, sem provas, pelo estupro de uma moça. E essa história se passava nos anos 30 no estado do Alabama. E aí, meus queridos, 50 anos depois apareceu a história de Anthony Ray Hinton, que parece que foi baseada na desgraça que aconteceu no Sol Ainda Brilha. E o pior é, estamos falando de um homem que passou 30 anos encarcerado sem ter culpa do crime que foi acusado de ter cometido. Ele é um homem negro que também passou por racismo institucional e, pior de tudo, essa história também se passa no Alabama. Esse livro foi publicado pelo Anthony Ray Hinton, que foi esse cara que passou 30 anos preso, no Corredor da Morte, tá? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2018 e ele foi escrito junto com a Lara Love Harding, né, que foi a pessoa que organizou, e ele apareceu e ficou muito famoso porque no ano de 2018 a Oprah Winfrey, ela botou esse livro no clube, né, no Oprah's Book Club, que é um clube de livros bem famoso, que a Oprah escolhe os livros e tal, e várias pessoas aparecem. E aí a Oprah convidou o Anthony, né, que é esse senhor que eu vou colocar aqui, para participar do programa dela e contar essa história, que eu vou ser sincera para vocês, se fosse um livro de terror, ele caberia bem como livro de terror. O que é pior é que você sabe que isso é verdade. Só quero dar uma espécie de alerta de gatilho aqui, porque diferente do Sol, O Sol é para Todos, né, que é uma leitura que dá para pessoas mais jovens ler, até porque o livro é narrado por uma criança, né? O Sol Ainda Brilha, ele não é uma história para crianças, ele é uma história que carrega pesos muito grandes, porque são pensamentos de um homem que ficou encarcerado durante 30 anos, sem culpa, sem prova, sem nada, e ele também tem uma força muito grande na questão do juridiquês, né? Porque ele tem muita parte que fala sobre o processo político, porque essa autora, Lara Love Harding, ela visitou as mais de 800 páginas do processo do Ray, durante esses 30 anos, para escrever o livro. Então tem muita coisa de jurídico aqui, termos jurídicos, mas que também não atrapalham na leitura. Mas não é uma leitura fácil, é uma leitura que vai deixar vocês muito irritados. Teve momentos que eu fiquei assim, gente, eu quero matar esses racistas. E fogo nos racistas, eu fiquei assim, né, em determinado momento. E vai ter momentos também que você vai querer muito chorar, que você vai ficar desesperado com a raça humana. Mas O Sol Ainda Brilha é a mensagem que o próprio Ray mostra, porque o Ray é uma pessoa muito religiosa, e ele fala que a gente precisa ter esperança, mas em alguns momentos do livro ele também perde a esperança e a gente perde com ele. O que me deu um certo consolo é que ele passou dos 30 anos, praticamente 28 anos no Corredor da Morte, e ele saiu vivo, ele foi provada a inocência dele, até de forma muito fácil, né? Mas isso deu pra gente uma esperança e tal, mas nada vai pagar, nada nunca vai pagar os 30 anos que esse cara perdeu da vida dele, tá? Então vamos lá. O Anthony, ele era um rapaz de 29 anos em 1985
e vivia com a mãe dele, a Burla Hinton, numa casa, numa região de Paso, eu esqueci o nome da cidade, vou colocar aqui no Alabama. E ele começa a história dele contando passagens da infância e adolescência para já mostrar pra gente o pano de fundo da estrutura da sociedade extremamente racista que ele vivia, porque ele nasceu, né, nos anos 60 e o Alabama já vivia em estado de segregação. Ele era um excelente esportista, tanto de basquete quanto de beisebol, e ele achava que ele iria para a faculdade de jogar beisebol e tal, o que acabou não dando certo. E essa cidade onde ele mora é uma cidade que tinha minas de carvão, e praticamente todas as pessoas negras e pobres conseguiam ter um pouquinho de vida melhor, ganhar um pouquinho mais apenas trabalhando nas minas de carvão, que era um trabalho super insalubre e perigoso. E aí o Ray vai contar pra gente que ele jogava beisebol, ele era um dos melhores jogadores, se não um dos 5 melhores jogadores do estado que já existiram, mas que ali ele percebia, jogando beisebol, que ele nunca ia ser aceito por aquela sociedade, porque ele jogava e os próprios colegas de equipe riam dele, os adversários ficavam fazendo ofensas racistas para ele. Havia momentos que ele era zoado, que ele era vaiado pela população, e quando ele terminou a escola ele percebeu que nenhum olheiro de universidade ia se interessar por ele, por melhor que ele fosse. E aí ele tem o melhor amigo dele, né? O melhor amigo dele, o Lester, que é o cara que viveu a vida toda com ele. Eles foram criados como irmãos, porque a mãe do Lester e a mãe dele eram melhores amigas. E o Lester acho que é 2 anos mais novo do que ele, e eles colocou para si a função de proteger o Lester durante a infância. Então ele conta de situações, por exemplo, de quando ele ia embora para casa, não tinha ônibus, então ele e o Lester andavam vários quilômetros para sair da escola e chegar em casa. Toda vez que um carro passava, eles tinham que pular numa vala e se esconder, porque eles tinham medo de ser um carro de linchadores. E eles tinham muito medo de linchamento, do carro parar e linchar. Então ele já mostra pra gente o pano de fundo de como era a situação de segregação e a situação dos negros. Mas o Ray tinha uma vida maravilhosa, ele ama muito a mãe dele, assim, profundamente, era uma mulher extraordinária pelo que ele fala. Ele tem um amor com esse irmão que é praticamente, que é amigo, que é irmão, porque ele tem 8 irmãs e quase todos os irmãos dele foram embora do Alabama procurando uma vida melhor. Mas ele é uma pessoa que crê em Cristo, que é um homem bom, ele narra como ele era uma pessoa legal. Só que aí a vida, né, ele acaba indo trabalhar 5 anos na tal da carvoeria, da mina de carvão junto com o Lester, né, e ali ele sofre um acidente e percebe que ele não consegue trabalhar, porque é um trabalho muito insalubre. E ele se considerava um atleta, uma pessoa inteligente, que não queria viver daquele jeito. Ele tinha sonhos, né, gente? Um sonho bastante consumista, porque ele fala muito no sentido do American Way of Life, o sonho americano. Ele queria ter isso, sabe? Ele queria ter um bom emprego, ele queria ter uma casa, ou melhorar a casa da mãe, e ele queria ter um carro, né, porque ele sempre foi muito apaixonado por todas as mulheres e tal, e ele queria ter um carro para poder pegar as gatinhas, né? E isso era ele, adolescente, pós-adolescente, um menino novo. E aí, em determinado momento, ele acabou roubando um carro, assim, ele foi fazer um test drive numa concessionária e sumiu com esse carro, e ficou 2 anos com esse carro. E aí depois, um dia ele contou pra mãe, e a mãe obrigou ele a confessar pra polícia, e aí ele acabou sendo preso e depois ficou em liberdade condicional. Ele respondeu por esse crime por 1 ano e meio. Depois disso, ele resolveu mudar de vida e prometeu que ele nunca mais ia fazer nada de ilegal. E aí ele foi trabalhar num galpão como faxineiro, ali no meio, isso em 85, né? E nessa época estava tendo uma série de assassinatos e havia uma pessoa que estava assassinando gerentes de loja. O que esse cara fazia? Que aparentemente era um homem negro, né? Esse cara, ele levava o gerente para o frigorífico da lanchonete, do restaurante, e atirava no cara. Um dos gerentes, ele acabou sobrevivendo, e depois, num momento ali de reconhecimento, que as pessoas botam as fotos, né? A polícia bota as fotos para ele reconhecer, essa testemunha apontou o Ray como provavelmente culpado por esses crimes. E o Ray faz toda uma piada, né? Ele fala assim, é claro, porque todo mundo sabe que nós somos todos iguais. Existe uma piada, né, entre que as pessoas brancas fazem que todo preto é igual, todo preto é parecido. Então ele foi meio que reconhecido por causa disso. O que é o problema? O Ray estava trabalhando nessa hora a 25 quilômetros do lugar do assalto, e ele não tinha, obviamente, álibis, né, para os assassinatos anteriores, mas para esse assassinato pelo qual ele tinha sido denunciado, ele não estava lá, ele simplesmente não estava lá. Gera uma série de procedimentos jurídicos racistas aí. A polícia foi prender o Ray, e ele estava cortando a grama da casa da mãe dele, e eles acharam um revólver que, segundo a polícia, combatia, né, batia com a classificação das balas que foram encontradas no crime e no corpo das pessoas baleadas. O problema é que a arma da mãe, que a arma era da mãe do Ray, não vinha sendo usada há mais de 20 anos, tanto que a própria polícia viu que a arma estava toda empoeirada. Havia uma série de
provas e testemunhos para provar que o Ray não só não estava lá, como ele não tinha arma do crime. Só que o Ray era um cara pobre, ele foi preso e o Estado deu a ele um advogado qualquer que era um cara extremamente racista. Tanto que o advogado, quando ele entra para conhecer o Ray, para falar com o Ray pela primeira vez, o advogado diz: ah, vocês negros nunca são culpados de nada, né? Vocês sempre tentam se proteger. Então, assim, o próprio advogado que o Estado estava dando para proteger o Ray era um cara profundamente racista. E o Estado não deu dinheiro para o advogado fazer nada, e o advogado passou anos tentando extorquir a família do Ray e a mãe dele, pobrezinha, tentando o tempo inteiro dar algum dinheiro para esse cara, para tentar, né, fazer com que ele defendesse. E o advogado, assim, cometeu uma série de erros jurídicos, eu não entendo muito bem, mas eu entendi muito que havia uma série de erros jurídicos. Ele contratou um analista de armas, né, uma pessoa para analisar as armas, que era um cara que era cego de um olho, que era um cara que não tinha experiência em trabalhar com aparelhos novos, da questão do perito de armas, né? Ele chamou testemunhas e ignorou algumas testemunhas, como o chefe do Ray, que disse que o cara estava lá trabalhando no dia que o assassinato aconteceu. Foi uma quantidade enorme de racismo e em todo momento o promotor e o juiz queriam punir o Ray, isso aí. E em determinado momento, de forma muito rápida, o Ray foi aparentemente condenado à prisão perpétua pelo júri, mas aí no estado do Alabama, naquele momento, o juiz podia passar por cima da decisão do júri. E aí o juiz passa por cima da decisão do júri e condena ele ao corredor da morte. E aí ele é enviado direto para o corredor da morte, o que ele diz que do ponto de vista dele foi o melhor que aconteceu. Porque se ele fosse para a prisão perpétua, ele não teria dinheiro nem apoio para poder pedir apelação da pena. Quando eles vão para o corredor da morte, eles têm mais suporte estatal para pedir apoio. Porque o Ray não queria sair do corredor da morte para ir para a prisão perpétua. Ele queria provar que ele era inocente, porque no fim das contas ele realmente era. E ele passa 30 anos na prisão e ao longo das páginas desse livro ele narra pra gente a vivência dele dentro da prisão. Ele narra os momentos que ele quis cometer suicídio, ele narra que durante os primeiros anos ele não falava com ninguém no corredor da morte, ele não conversava com os guardas, tanto que em determinado momento, quando a família ia visitar e ele falava com a família, os guardas ficavam surpresos porque achavam que ele era mudo. E ele diz assim que durante os 30 anos, ele recebia as visitas às sextas-feiras, durante os 30 anos que ele esteve lá. A mãe e o Lester foram visitar ele todas as sextas-feiras, até a mãe dele infelizmente falecer. O Lester visitou ele da primeira sexta-feira até a última. E ele casou, o Lester casou, teve família e continuou indo lá visitar. E foi justamente o apoio da família que fez com que o Ray não desistisse. Em determinado momento, o Ray está ali e ele começa, né, a ver homens e mais homens passando por ele. Durante os 30 anos que ele ficou preso, ele viu 57 pessoas serem assassinadas, primeiro com a cadeira elétrica, né, que chamava Yellow Mama, a mãe amarela, e depois eles trouxeram a injeção letal já nos anos 90 e ele viu praticamente 60 homens e mulheres serem fritados ali, porque as mulheres também eram assassinadas na cadeira elétrica, que ficava, segundo ele, a 9 metros da cela dele. E em determinado momento ele começa a se envolver com os presidiários que estão ali e ele monta um clube do livro, com alguns prisioneiros que querem participar. Inclusive, um dos grandes amigos que ele fez na cadeia era um moleque branco que fez parte da Ku Klux Klan. O pai do moleque era tipo líder da Ku Klux Klan e ali dentro da prisão o cara começa a se desconstruir em termos do ódio para negros. E aí é que entra a nossa ligação com O Sol é para Todos, porque um dos primeiros livros que eles leem no Clube do Livro é O Sol é para Todos. E esse livro junta uma série de grandes discussões, tanto para brancos quanto para negros, dentro daquele corredor da morte. E dentro da prisão é que ele começa a entender, porque em determinado momento, até determinado momento, o Ray não queria admitir que ele estava preso só porque ele era preto, entendeu? Mas em determinado momento ele começou a perceber que sim. Obviamente que ele diz que ele sabe que ele não estava preso com pessoas santas. Muitos daqueles homens eram carniceiros, sabe? Eram assassinos a sangue frio, mas tinha muita gente inocente ali, né? E ele, obviamente, depois que ele sai da prisão, ele se torna um ativista para o abolicionismo da pena de morte, porque ele percebe como as pessoas que estavam com ele lá passam por um processo de reabilitação, de arrependimento, mas também lembrando que boa parte da população penitenciária, assim como no Brasil acontece muito, é feita de pessoas inocentes que não conseguiram ou não tiveram dinheiro para provar a própria liberdade. Então, pessoas inocentes estão indo para a cadeira elétrica, estão indo tomar injeção letal,
E então seria melhor, obviamente, abolir a pena de morte, como já aconteceu, por exemplo, na Califórnia na década de 70. E aí, em determinado momento, nos anos 90, ele já se livrou de 2 advogados brancos, os caras não estavam nem aí pra ele, ou então queriam que ele admitisse culpa para que ele fosse para prisão perpétua. Ele se encontra com um cara que é um advogado de uma ONG que trabalha ajudando esses presos no corredor da morte, o escritório desses jovens, e o melhor de tudo, o advogado é negro. E finalmente o advogado se põe no lugar dele, o advogado tem uma puta de empatia, eles fazem uma amizade e durante anos, o cara defendeu ele durante 12 anos, o cara vai lá e luta com todas as letras, para defender o Ray. E uma diferença é que pela primeira vez o advogado escuta o Ray. Porque o Ray vai dizer que uma das coisas que os advogados brancos odiavam era quando ele tentava dar pitaco no caso dele. E tudo que o advogado negro faz por ele pergunta a opinião do Ray, ele pergunta se o Ray tem alguma estratégia, ele apta por fazer o processo junto com esse prisioneiro. E finalmente em 2015, estamos falando de 30 anos depois, ele finalmente consegue provar a inocência simplesmente porque ele contratou peritos. E os peritos foram lá e analisaram a arma, analisaram as provas, fizeram uma análise de direito, os peritos, foram um grupo de peritos e falaram, ó, simplesmente não tem como essa arma aqui ter sido, né, a arma que matou as pessoas, ele não estava lá, inclusive o assassino, né, dos gerentes continuou cometendo crimes ao longo dos anos depois, quando ele ainda estava preso. Então era uma coisa do ponto de vista jurídico muito simples de se provar, mas por causa da segregação e do racismo estrutural que tem no estado do Alabama, né, e no mundo como um todo, ele ficou 30 anos preso simplesmente pela má vontade do Estado, do sistema judiciário, de defender esse homem, porque afinal de contas o juiz e o promotor queria botar esse cara na cadeira elétrica, porque afinal de contas era menos um preto. Assim, eu super recomendo esse livro. Esse livro precisa ser lido por todo mundo. Todo mundo tem que ser esse livro, tem que ser livro de cabeceira de vocês, principalmente por causa da mensagem de esperança que dá aqui. E pelo fato de como a luta da gente, o ativismo da gente é importante. E também para acabar com aquela história de que bandido bom é bandido morto, porque por trás dos maiores assassinos existem seres humanos que cometeram erros, que têm histórias, que têm família. E aí no final, o Ray coloca uma lista, né, no momento que o livro foi publicado, quantas pessoas estão no corredor da morte nos Estados Unidos. E aí eu contei e anotei aqui para vocês. Então, no momento, em março de 2017, quando o livro foi concluído, havia 931 pessoas nos Estados Unidos no corredor da morte. E, obviamente, pelo que ele fala aqui, que é em torno de 10% a 15% dessas pessoas são inocentes. Então, das 930 pessoas, deve ter mais de 100 delas que vão ser mortas pelo Estado sem ter culpa daquilo que elas fizeram. E lembrando que mesmo aquelas que tiverem culpa, né, não necessariamente o Estado teria direito de matá-las. E isso é uma coisa interessante. Do Ray levantar isso. O Estado tem direito de acabar com a vida das pessoas, o Estado tem direito de protocolar, de promulgar a violência. E, claro, para as pessoas que são cristãs, que têm muita fé, vai ser uma leitura muito boa, porque o Ray realmente é uma pessoa que tem muita fé. E isso é uma coisa muito linda dele, assim, a fé em Deus, a fé na mãe, a fé na Bíblia. Em determinado momento ele perde a fé em Deus, mas em determinado momento ele recapitula aquilo, porque ele percebe que essa fé que ele tem em qualquer entidade superior é aquilo que vai salvar pelo menos a alma dele, mesmo que não salve o seu corpo. Esse livro ele foi publicado no Brasil pela primeira vez em 2019, ele foi trazido aqui pela editora Vestígio e esse livro é maravilhoso, eu super recomendo, a encadernação é perfeita, a qualidade é linda. Vou deixar os links aqui para vocês adquirirem essa obra-prima e também o sol é para todos, né? Porque a gente precisa ler esse livro. Então, gente, o que vocês acharam da resenha de hoje? Vocês já conheciam a história do Anthony Ray Hinton? Vocês já tinham ouvido falar desse livro maravilhoso? Vocês se interessam para que eu traga mais histórias baseadas em fatos reais, principalmente de pessoas negras, né? Vou aproveitar o encerramento do vídeo para convidar vocês para conhecer o meu segundo canal, que é o Freewin, que sempre sai em vídeos às quartas-feiras. Aproveita mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like e nos acompanhe também, me siga no Instagram em @leiapretaleia, que essa semana tá cheia de conteúdos sobre autores e autoras negras. E é isso, gente, era isso que eu queria oferecer para vocês hoje. Até mais!